Sejam bem-vindos à IESEC TV, uma emissão cultural sobre a cidade de Coimbra, produzida na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, fica a par de algumas iniciativas da cidade e da nossa escola. Action. Começamos com Pedro e Inês, o filme. Trata-se de uma adaptação do romance de Rosa Lobato Faria, A Trança de Inês, e encontra-se em fase de rodagem pela equipa do realizador de Coimbra, António Ferreira. A maior parte das gravações estão a ser realizadas em Coimbra e foi no cenário desta história de amor trágica que encontramos a equipa e estivemos à conversa com o realizador e com o ator Diogo Amaral, que interpreta o protagonista desta história, Dom Pedro. É inspirado na história verídica ou no mito, que são duas coisas um pouco distintas do Pedro e Inês, só que com a abordagem inovadora, na minha opinião, da Rosa Lobato Faria, que é transportar a história original para tempos diferentes, nomeadamente para o tempo contemporâneo, não obrigatoriamente 2017, mas os dias de hoje, e para um futuro imaginário distópico, em que as pessoas fugiram da cidade e regressaram aos campos para viver em harmonia com a natureza, só com o que extraem da terra. E onde há sempre um Pedro e uma Inês que, por circunstâncias características de cada uma das épocas, se veem impedidos de viver o seu amor. É muito desafiante a questão dos tempos, é o mesmo personagem e que vive em três épocas diferentes. E eu ainda digo que tem o outro, que é aquela voz, que eu acho que ainda é outro personagem, que é uma versão desses três mais evoluída, que é quase uma voz que já viveu estas três épocas. Acho que é uma maturidade espiritual. Ok, silêncio em toda a parte, por favor, paramos para um ensaio. Ação! A estrutura é totalmente a que está no livro, portanto é contada em três tempos e contada com a narração, portanto, do ponto de vista do Pedro internado num hospital psiquiátrico por ter andado a viajar com o cadáver da Inês morta, portanto que é a analogia com a história original em que o Dom Pedro desenterrou a Inês e foi em procissão até à Alcobaça para colocá-lo no túmulo. Nesse aspecto é completamente fiel ao livro e depois eu alterei um bocadinho o contexto em que acontece a história no presente e no futuro, que dei-lhe um jeitinho, por assim dizer. Nós estamos sempre a saltar de época para época, o filme não é tipo uma época, depois outra, portanto está tudo entrelaçado, como a trança da Inês, onde vamos um acontecimento na Idade Média, de repente cortamos, estamos 600 anos mais tarde e parece que essa cena é a continuidade da cena anterior, como se fosse uma história só que se vão influenciando umas às outras, mesmo que sejam histórias independentes, mesmo que aconteçam com séculos de diferença. Não consigo nem quero decidir tudo, a minha lógica é um bocado reunir pessoas de confiança no sentido artístico, se pudermos até ser amigos melhor, porque isso permite que a gente tenha outra liberdade na comunicação. Tanto que acontece muito, vem perguntar, António, gostas mais disto ou disto? Epá, não sei, decido tudo. Porque eu acho que assim é que se criam coisas ricas em que cada um traz a sua sensibilidade. O meu papel é um bocadinho só de manter a coerência, de evitar que alguém esteja de repente a desviar para um caminho completamente diferente. Quem fez a direção de casting foi a Patrícia Vasconcelos, vimos quase 300 atores. O Diogo Amaral foi ele curiosamente apareceu-me logo no primeiro dia de casting e depois, a partir do momento que escolhemos o Pedro, que ele é o protagonista do filme, o filme é contado do ponto de vista dele, fomos vendo os outros atores à volta dele, ver como é que resultavam, até que chegámos a este elenco, que é a Joana de Verona como Inês, a Vera Calosico como Constança, a mulher de Pedro, Custódia Galego, a mãe dele, o João Lagarto, o pai. A única pessoa que estava escolhida era a Custódia Galego, porque eu já trabalhei com ela várias vezes, foi a única que não fez casting.
Tilda Garbowski, que é tipo, na minha opinião, a melhor figurinista portuguesa. Fico contente de ela ter podido ir fazer este filme, que é daquele tipo de pessoa que está de filme atrás de filme. A mim não me interessa a realidade em geral e em particular neste filme, porque, enfim, temos um tipo que está a viajar em 3 tempos, que simultaneamente diz que é Dom Pedro ou o Pedro Rei que mora no ano 2100. Portanto, eu precisava de alguém que tivesse essa vontade de viajar também, de capacidade criativa para surpreender com o tipo de escolhas, e está a ser um trabalho muito interessante. Ela e a Luísa Bebiano, que é incansável e enriquece os nossos decors de uma forma absolutamente brutal. É sem dúvida o projeto mais ambicioso, em termos de esforço de produção, de quantidade de personagens, de figuração, figurino, arte. O financiamento em Portugal é limitado e a única forma que tens de arranjar mais dinheiro é fazer com a produção, que te permite ir buscar dinheiro a esse país, depois programas internacionais, etc., que só assim é que tu consegues um pouco engordar o teu orçamento. Já estava quase a desistir do projeto, reescrevi completamente o argumento, porque 10 anos depois já se pensa de uma forma diferente, já se olha para o que se escreveu 10 anos antes e já não se gosta. E então o projeto foi todo repensado, foi todo redesenhado de raiz e pronto, e agora está aqui a acontecer. Silêncio e som. Esta história fala do amor, não é? É uma história de amor e como o amor comanda a vida. Ele tem uma vida excelente, não lhe falta nada nunca, mas falta-lhe esta coisa tão grande como um amor, que eu acho que deve haver pessoas que não têm o prazer de sentir isso na vida. E eu acho que quando ele se sente abençoado por essa emoção, ele não sai dali. Até acho que foi isso que no fundo faz do Dom Pedro e da Dona Inês heróis contra tudo e contra todos. Ele não desiste daquela história de amor. Mas para mim, enquanto ator, é assim um enorme privilégio poder ter este bombom. Em Portugal toda a gente conhece a história do Pedro Inês, portanto já estou a contar que as pessoas tenham uma espécie de ideia pré-concebida do que é que estão à espera de encontrar. Embora isto não será um filme histórico de todo, até porque o filme não acontece só na Idade Média. Tive o cuidado de contar a história de uma forma que qualquer pessoa que não tenha qualquer conhecimento da história original entenda o filme, perceba o que é que está a acontecer. Portanto, é um filme que está preparado para viajar para qualquer lado, por assim dizer. Eu queria que a sensação que ficasse no final é que assistimos a uma história, mesmo que elas sejam independentes, mas temos sempre o Pedro que tem embora ele tenha diferenças de época para época, porque é uma pessoa diferente, mas eu costumo dizer, olha, mas o caráter é o mesmo. É como se o teu espírito fosse sempre o mesmo, só que numa altura eras rei, na outra eras arquiteto. E isso obviamente vai trazer diferenças de comportamento, de maneira de falar, etc. Mas tens o mesmo caráter, a mesma forma de ser, etc. Portanto, a minha ideia era que no fim a gente sentisse que assistiu a uma única história. Continuamos com a rubrica Sítios, que coloca personalidades ligadas a Coimbra a falar sobre os seus lugares preferidos. Desta vez o encontro é com Helena Freitas, no Jardim Botânico de Coimbra, espaço que esteve sob a sua direção durante 8 anos. A sua principal área de investigação é a ecologia vegetal. Atualmente é presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia e vice-presidente da Federação Europeia de Ecologia. É também coordenadora do Centro de Ecologia Funcional e professora na Universidade de Coimbra. De facto, as cidades têm que ser cada vez mais natureza e a natureza tem que perceber como é que pode acolher as cidades sem ficar, digamos, diminuída ou afetada na sua funcionalidade. De facto, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra é o meu espaço favorito por várias razões. Desde logo porque é um espaço bonito, lindíssimo, no centro da cidade de Coimbra e revela uma história da própria universidade e da própria cidade. Portanto, ele é um espaço notável de cerca de 3 hectares no centro de uma área urbana e, de facto, é um espaço
que revela muitos outros espaços dentro dele, de arquitetónicos, de cultura e também, naturalmente, de ecologia, de botânica. E tem também a história da própria ciência, do ensino experimental das ciências no espaço na universidade. Portanto, ele é um jardim histórico, um jardim que data do Marquês de Pombal, portanto é uma, digamos, uma encomenda do Marquês de Pombal e tem um objetivo muito claro, que é de facto orientar as ciências na área da história natural e da medicina para a natureza e para a experimentação na natureza, mas tem também um espaço de ensino, um espaço de formação, um espaço pedagógico também por isso, e um espaço que revela a natureza também de uma forma que, sendo mais artificializada, não deixa de manifestar o seu esplendor. Está de facto aqui também um pouco da minha história, não apenas enquanto cidadã de Coimbra, mas também enquanto aluna da licenciatura em Biologia e, portanto, enfim, e tendo funções também de docência e até de direção do jardim. Durante 8 anos fui diretora do jardim e, portanto, de facto é um espaço que para mim também é muito de afeto e que de alguma maneira também me pertence um bocadinho. Digamos que de uma maneira direta ou indireta estive sempre perto. Desde o momento em que deixei de ter a direção do jardim, é verdade que passei a revivê-lo de uma outra, digamos, de uma forma sempre com muito afeto e sempre com algum sentido de responsabilidade, naturalmente, mas passou a ser um espaço para mim de alguma tranquilidade e de pensamento, digamos, de usufruto um pouco diferente, não é? E continua a ser. Eu venho regularmente ao jardim, visito regularmente o jardim e continuo a divulgá-lo intensamente, não é? Portanto, esse acompanhamento é permanente e, de facto, quando me perguntou qual seria o meu espaço preferido na cidade de Coimbra, a minha resposta foi automática e foi a primeira vez que alguém me perguntou isso. É diferente e em diferentes momentos do ano. O jardim também reflete exatamente essa sazonalidade, não é? Portanto, o jardim de facto seduz sempre, mas há espaços em que ele é particularmente bonito. Eu gosto imenso deste espaço superior, por exemplo, na primavera. De facto, as magnólias em flor têm sempre, e a primavera tem, por exemplo, este espaço é um espaço tipicamente mais florido, menos florestado. A mata tem mais essa dimensão florestal, portanto é um espaço em que eu gosto de ver no inverno com as folhas caídas e até com a acumulação de folhas. É um espaço que eu onde gosto de circular no inverno e, digamos, a primavera e verão. O verão mesmo já gosto novamente da mata, porque é um espaço mais fechado, sombrio, mais fresco e, portanto, nesse sentido mais adequado. Digamos que eu escolho a primavera e o outono nesta parte e o verão e o inverno na mata. De facto, as cidades têm que ser cada vez mais natureza e a natureza tem que perceber como é que pode acolher as cidades sem ficar, digamos, diminuída ou afetada na sua funcionalidade. E, portanto, isso é uma simbiose que temos que aprender a fazer. Os espaços naturais são fundamentais nas cidades. Conservar a biodiversidade e a natureza na cidade é importante a todos os níveis, é importante para que o ciclo da água aconteça, para que, enfim, a qualidade do ar também seja uma realidade, mas também porque nós, seres humanos, precisamos dessa relação. Essa relação alimenta-nos a criatividade, o bem-estar e, portanto, isso é cada vez mais uma realidade inquestionável e eu penso que essa percepção é também cada vez mais crescente. Action. As alunas finalistas do curso de Teatro e Educação da ESEC, em coprodução com a companhia O Teatrão, apresentaram o espetáculo Promessa.
Num desafio para pensar a temática dos exílios e das migrações, esta peça situa-se no limiar entre destruição e reconstrução de vidas, interiores e exteriores, no cruzamento entre viver e sobreviver. Wilfred! Wilfred! Pai! Shhh! Eu não estou a sonhar! Vamos esperar que eles sejam de costas e vamos cavar daqui para fora! Mas tu estás morto! Por que é que tens sempre a complicar tudo? Todos os caminhos levam à terra e só o abismo leva ao sonho! Salta para o abismo, Wilfred! Salta! Nós, quando começamos a pensar neste espetáculo, que é o espetáculo final do terceiro ano do curso de Teatro e Educação, pensamos trabalhar em relação a um tema que tem a ver com as migrações e exílios. Portanto, aquilo que nós fizemos foi ver, ler e investigar muito dessa temática. Construímos um guião que foi a partir de uma série de textos fundadores do teatro até chegar aqui. Acho que, no fundo, é uma história que põe alguém, um herói, numa viagem pessoal, a tentar vencer uma série de obstáculos e em confronto com si próprio. Portanto, é quase uma história da reconstrução dessa pessoa, de alguém que faz o caminho inverso do que nós temos visto. Não é? Nós temos visto aqui do lado da Europa as pessoas a chegarem até cá, e nesta história o que nós vemos é um herói que é obrigado a ir para o outro lado para enterrar o seu pai e, portanto, ele sai deste mundo ocidental com uma aceleração, com outro tipo de preocupações, e volta a um sítio, às suas origens e raízes, e aí é confrontado com um país devastado pela guerra e, portanto, é aí que ele vai conhecendo também o seu passado de si próprio, da sua família, do seu povo, e vai-se tentar reconstruir e perceber que futuro existe do outro lado. Eu não sabia o que significava amar demasiado. Eu não sabia o que significava estar longe de mim. Posso atravessar o campo minado a correr. E lá foi ele, a correr como um louco. Saíde! Gritei eu. Ele sempre a correr. Eu quis fechar os olhos. Eu quis fechar os olhos. Existe uma série de atividades que têm a ver com isso mesmo, com algumas conversas sobre o tema, também com a ideia de brincar com outro tipo de gastronomia que vem desses países árabes, portanto vem desse mundo um bocadinho distante de nós, portanto foi um bocadinho também dar a conhecer com estas atividades uma série de, eu diria, pontos de encontro com as comunidades e com o nosso entorno, que fizesse assim alguma ligação com o espetáculo e que trouxesse outro núcleo de pessoas que normalmente não vêm ao teatro e, portanto, tentar perceber como é que conseguimos também trazer essas pessoas aqui para o espetáculo. Decidimos contar uma história simples, bem contada. São 6 atrizes finalistas que fazem quase 30 personagens, portanto elas têm que se desdobrar imenso. Estreia dia 29 de junho e depois está até o dia 8 de julho, sempre às 9h30 e domingo às 17 na OMT, aqui na Oficina Municipal de Teatro. Procuras um milagre, Simone? Todos nós precisamos de um milagre. A livraria Lápis de Memórias recebeu Maria Manuela Cruzeiro para a apresentação do seu mais recente livro, A Nossa Fada Morgana. É uma viagem pelos imaginários da Revolução de Abril, contada por quem recolheu mais história oral dos envolvidos no processo revolucionário do 25 de Abril. A autora explicou-nos como a figura da Fada Morgana se projeta na importância da capacidade de sonhar, fundamental em qualquer revolução. Bem, a Fada Morgana é uma figura
da mitologia, que tem características muito interessantes. É uma fada que muda de aparência constantemente, conforme lhe interessa, e também tem outra característica, que é aparecer e desaparecer subitamente. E eu penso que a revolução, na abordagem que eu aqui faço, que não é única, há muitas abordagens, há muitas leituras, há muitos olhares, e quantos mais melhor, sobre este fenómeno tão complexo que é uma revolução. E, portanto, nesta abordagem, que é a minha, ela é exatamente uma espécie de fenómeno que, quase por encanto, quase por mistério, quase por milagre, aparece, mas também desaparece, também nos foge das mãos. Penso que este olhar, sendo diferente, não é totalmente estranho e pode até completar as outras abordagens que eu tenho feito ao nível da história oral, que basicamente são entrevistas longas, entrevistas de vida, entrevistas bastante extensas aos principais protagonistas do 25 de Abril. E eu aqui faço um pouco esse estudo um pouco em paralelo. Se às pessoas eu pergunto o que é que elas fizeram, eu aqui analiso um pouco mais as causas dessas ações. Por que razão estas pessoas se empenharam tanto? O que as levou? Que força as impeliu para se empenharem no limite da própria vida numa revolução? Uma tal motivação tão forte, tão profunda e de tão longo alcance não pode resultar apenas e tão somente de uma análise realista, racional das causas, do que está em jogo, dos elementos que tem, das forças e das fraquezas. Este cálculo faz-se sempre em revolução, em movimentos destes. Mas mais do que isso, há sempre a crença no impossível. Há sempre o acreditar que vai acontecer e vai ser, e eles vão vergar a história. É um pouco acreditar que se pode fazer história, que se pode ter a história nas nossas mãos e que a história nos vai obedecer. Isto é uma utopia, sempre foi, em todas as revoluções é uma utopia, mas é a utopia que move montanhas e multidões, neste caso. Na memória dos povos existem estas referências, existem estes momentos mágicos que de facto são mobilizadores, ou seja, são momentos que nós vamos buscar ao passado e projetamos diretamente no futuro. E isso em qualquer momento se faz e às vezes surpreendentemente acontece quando ninguém está à espera. É também essa uma das grandes surpresas, não é? E dos grandes encantos dos acontecimentos revolucionários, que não estão previstos a régua e esquadro, não estão programados e, de repente, o que ontem era impossível, hoje é absolutamente necessário. Terminamos esta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.